Vamos abrir as nossas Bíblias, nossa Bíblia aí, cada um, né? E. Eu sempre esqueço, tá? Você gosta de pintar? Das crianças, né? Que vão para a classe. Bem, então, vamos abrir a nossa Bíblia para Malaquias, capítulo 3. Já estamos chegando no finalzinho do nosso estudo aqui em Malaquias, que não é bem um estudo, mas uma série de mensagens dentro do livro de Malaquias a respeito das reformas que o Senhor quer que façamos, né, em nossa vida. Lendo aqui o livro de Malaquias, as exortações que Deus, inspirado pelos Espíritos, aliás, Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trata aqui dentro do livro, desse seu livro, que carrega o seu nome. Então, precisamos de reformas. Esse é o título aí do nosso estudo, né, da nossa série de mensagens, melhor. E hoje nós já vimos aí algumas reformas e hoje nós vamos ver outra reforma que Deus quer que realizemos em nossa vida, a última dentro aqui do livro de Malaquias. E teremos hoje e no próximo domingo para tratar, fechando aqui o livro de Malaquias por completo, se Deus nos permitir. Então hoje é a reforma da compreensão da graça de Deus. Reforma da compreensão da graça de Deus. Vamos ler Malaquias 3, versículos 13 e 14. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? No versículo 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Vamos orar. Senhor Deus, enquanto estudamos a Tua Palavra, meditamos nela, ouvimos a pregação, que possamos, Deus, realmente avaliar nossas vidas, colocar a nossa vida diante do Teu altar e que o Senhor possa, Deus, nos esclarecer onde precisamos de reformas. E se estamos precisando, Deus, esta reforma da Tua graça, forma de compreender mais a Tua graça, a profundidade dessa Tua graça na nossa vida. Nos ensina, Deus, hoje, pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, acho que vocês lembram aí as reformas que nós já falamos aqui dentro do livro de Malaquias, né? Além daquele povo de Israel, eles questionarem o amor de Deus, e aí Malaquias apresenta para eles a reforma a respeito da compreensão do amor de Deus lá no capítulo 1. Além deles desonrarem o nome de Deus, e aí o profeta Malaquias apresenta a reforma da compreensão da honra de Deus. Além deles serem desleais em suas alianças, tanto com relação a Deus como com relação às pessoas, aos seus cônjuges. E aí Deus traz a compreensão da fidelidade dele, a reforma da compreensão da fidelidade dele. Além de que também eles não compreendiam a justiça de Deus, E aí o Senhor traz a palavra a Malaquias a respeito da compreensão da sua justiça. E além de omitirem quanto à obra de Deus, de se omitirem quanto à obra de Deus, que foi no domingo retrasado, e aí Malaquias traz uma palavra a respeito sobre a compreensão do que é a obra de Deus. O povo, em sua maioria, também agia com murmuração contra a pessoa de Deus. Aí você pode falar: contra a pessoa de Deus? Eu não faço isso. Será? O Senhor vai dizer no versículo 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. E aqui a dureza das palavras, o Senhor estava ouvindo daquele povo palavras
afrontosas, como nós já vimos em todo o livro de Malaquias, eles falando coisas absurdas. E aquilo era duro para Deus ouvir aquilo. Era difícil do ponto de vista da bondade de Deus, do amor que Ele tinha por esse povo. E a origem, irmãos, dessa murmuração era a ingratidão. Era uma murmuração que tinha como origem a ingratidão do povo pela vida que levava. E o que seria então a ingratidão? A ingratidão é o sentimento que expressamos por não nos sentirmos reconhecidos ou recompensados da maneira como achamos que deveríamos ser. Outra vez, a ingratidão é o sentimento que expressamos por não nos sentirmos reconhecidos ou recompensados da maneira que nós achamos que deveríamos. Julgamos que deveríamos ser recompensados. E essa ingratidão, ela ocorre quando julgamos o que deveríamos e não deveríamos receber diante daquilo que fazemos e diante daquilo que somos. E é interessante isso, né? Nós sempre estamos julgando e avaliando algo. E sempre, né, a gente quer algo melhor para a gente, né? A gente nunca vai, ou na maioria das vezes, nunca vamos nos julgar para menor, né? Sempre vamos querer nos colocar numa posição em que realmente eu não sou tão mal como eu acho que eu sou. Né? Eu não sou tão assim como as pessoas dizem que eu sou. Né? A gente vai ver também a fonte dessa ingratidão também, de onde nasce a ingratidão. Mas o que nós precisamos notar aqui é que a resposta do povo diante de Deus foi como das outras vezes, com indiferença. Note que no versículo 13, a parte B, ele vai falar em que, eles vão falar em que temos falado contra ti. Ou seja, o povo sabia, mas em afronta a Deus, porque estavam longe da comunhão com Deus, eles dizem, em que temos falado contra ti? E aí, nós notamos aqui que no versículo 14, o Senhor vai dizer, vós dizeis. E aí o Senhor vai falar aquilo que realmente eles estavam fazendo, né? Como sempre das outras vezes. Lembra que o Senhor sempre falava, olha, vocês estão assim. Aí eles falavam, como? Como podemos estar assim? E aí o Senhor vinha e falava para eles o que estava acontecendo. Mas nos dois próximos versículos, o 14 e o 15, nós notamos exatamente esses dois tipos de ingratidão que nós acabamos de falar aqui. A ingratidão no que diz respeito ao que fazemos, diante do que fazemos e diante do que somos. Tá? A primeira, no versículo 14, diz respeito à ingratidão do povo por servirem a Deus, ou seja, por fazerem algo para Deus. Então lembra que a ingratidão ela ocorre quando julgamos que deveríamos ou não deveríamos receber conforme aquilo que fazemos ou somos. Eu julgo que eu fiz algo, eu mereço algo. Eu julgo que eu sou isso, eu mereço aquilo. Nós somos assim. E aí, esse povo vai exatamente nessa linha. E eles vão mostrar essa ingratidão por servirem a Deus. Que no fundo é uma ingratidão por fazer algo. Né? Porque servir é fazer. E aí no versículo 14 é dito, eles vão dizer, né? O Senhor vai dizer, vós dizeis, aí é o povo falando agora, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, aquele povo estava dizendo o quê? Inútil é fazer algo para Deus, pois não estamos ganhando nada com isso. E ainda as coisas estão piorando. Em outras palavras, era isso que eles estavam querendo dizer. Inútil é servir a Deus, porque eu não estou vendo resultados na minha vida. Eu não estou vendo isso funcionando na prática. Né? Eu pensei que servir a Deus iria trazer algum benefício que eu esperava que iria acontecer. Lembra que a ingratidão nasce daí? Desse sentimento de, olha, eu espero receber isso. Eu estou fazendo isso e eu mereço isso. Eu espero receber aquilo. Então eles olhavam para a questão de Deus da mesma maneira.
Então inútil é servir a Deus, porque eu pensei que fazendo isso, Deus iria fazer aquilo na minha vida. Então é inútil servir a esse Deus, porque eu fiz aquilo que Ele me pediu. Mas cadê a parte dele? Era isso que o povo estava dizendo neste versículo. Eles estavam falando inútil é guardar os preceitos de Deus, porque eles estavam falando, eu guardei os preceitos de Deus, eu guardei a lei de Deus, mas em contrapartida, o que Deus fez por mim? Olha que nível. Ou inútil é andar de luto diante do Senhor, e aqui se refere o andar de luto para os judeus, era um andar em que eles se vestiam de pano de saco, né? De umas vestimentas bem feias e bem sujas, que simbolizavam o luto naquela época. E eles se afligiam diante de Deus, e as pessoas até usavam pano de saco para poder jejuar, né? Para mostrar que estavam jejuando. E eles faziam isso, mas o Senhor não os respondia, segundo eles. Notamos que o povo estava servindo por aparência. Não era de todo o coração que eles estavam servindo a Deus. Era por fingimento. E agindo assim, eles murmuravam ainda porque Deus não havia recompensado a eles. E aí no versículo 14, a parte B, né, eles vão dizer: quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar diante do Senhor de luto, né, diante do Senhor dos Exércitos. Eles estavam, na verdade, servindo a obra de Deus e não o Deus da obra. E há uma grande diferença aqui, irmãos, quando nós servimos a obra de Deus e não ao Deus da obra. Qual é o correto? O correto é servir ao Deus da obra e não a obra de Deus. Porque a obra de Deus em si, eu posso fazer várias coisas na obra de Deus e ainda assim não ter comunhão com Deus. Quantas igrejas por aí, quantas pessoas por aí estão fazendo isso? Estão fingindo que estão servindo a Deus, mas realmente não estão servindo a Deus. Elas estão apenas fazendo aquilo como um trampolim para receber algo. Como um meio de poder chegar a algo que ela realmente quer. Deus não é o fim. Deus não é o alvo da vida delas. O alvo da vida delas é algo que ela espera. Deus só é o meio, o instrumento que vai agir para aquilo acontecer. E esta era a visão desse povo aqui. Porque eles estavam falando: Senhor, eu tenho cuidado, eu tenho guardado as tuas coisas. E cadê? Enquanto que a atitude deles não deveria ser guardar as coisas de Deus ou servir a Deus para Deus os recompensá-los. Eles agiam como empregados de Deus e não como trabalhadores de Deus. Sabia que tem diferença entre ser trabalhador e ser empregado? Ser trabalhador, né, ou o trabalho, né, ser um trabalhador, ele está ligado às aspirações profissionais dentro daquilo que eu faço, dentro da minha tarefa, da minha função. São as metas, os alvos. Então alguém que trabalha é alguém que está observando a tarefa que está executando. Alguém que é um trabalhador, ele está olhando isso, né? O trabalhador, ele se ocupa em melhorar e em se satisfazer diante da tarefa que é dada para ele. Já o empregado, né? A diferença, né, entre o trabalhador e o empregado é que o empregado, ele está ligado apenas a obter uma renda da execução da sua tarefa. Já ouviu as pessoas falando assim: eu quero um emprego, né? Já ouvi muito meu patrão falando isso, né? Eu quero um emprego. O pessoal chegava: eu quero um emprego. Eu falei: isso daí não serve. Porque a finalidade dele só é ter um emprego para poder ganhar dinheiro. Ele não quer um trabalho. Ele não quer se dedicar naquilo que ele vai fazer. Ele quer somente ter um meio dele poder obter um ganho. E essa é a diferença, porque o trabalho abrange também a renda. O trabalho abrange também a renda, mas o trabalho está no nível muito maior do que o emprego. O emprego é somente algo que está ligado a obter uma renda pela execução de uma tarefa. Então, o empregado, ele se ocupa em como obter mais renda na execução da sua tarefa. E esse povo agia dessa forma. O que Deus quer que eu faça? Eu vou fazer, contanto que Ele me conceda algo, aquilo que realmente eu quero. Então, de certa forma, eles batiam no ponto diariamente do seu serviço a Deus. Ou seja, Deus falou que era para fazer aquilo, eles iam lá e faziam.
Ah, é para fazer isso? É, vamos fazer. Ah, Deus falou que é para fazer isso? É, vamos fazer. Ah, Deus disse que é para fazer isso agora? É, vamos fazer. Mas a alegria deles não estava na execução daquela tarefa. Estava naquilo que eles esperavam, que iria acontecer após a execução dessa tarefa. Irmãos, essa não é a forma que Deus nos chama a servir. Deus, Ele quer sim nos recompensar, mas, de certa forma, não servimos a Deus por causa das recompensas, mas servimos a Deus porque Ele exige que nós sirvamos a Ele. Ele exige que nós sirvamos a Ele. Porque é uma ordem que nos leva à satisfação. É o que está lá em Salmo 100, versículo 2. Abre lá. Qual a ordem que nós temos aqui? No Salmo 100, versículo 2. Que maneira o Senhor quer que sirvamos a Ele? É para obter as recompensas? É para recebermos alguma graça, alguma dádiva, alguma bênção de Deus? Fazer barganha com Deus? Deus faz isso, eu te dou aquilo. É isso? Salmo 100, versículo 2 vai dizer: servir ao Senhor com alegria. E que alegria é essa? É alegria pelas coisas? Não. É alegria por Ele. Eu sirvo porque eu quero em tudo agradá-lo. Irmãos, como aquele povo, estava com a mente, com a compreensão totalmente contrária. E o segundo tipo de ingratidão aqui, talvez esse é o pior, é a ingratidão por serem povo de Deus. A ingratidão porque eles serviam a Deus e aparentemente para eles não acontecia nada, levou a esse outro tipo de ingratidão aqui, que é a ingratidão por serem o povo de Deus, ou seja, por aquilo que eles eram, pelo ser. Versículo 15 vai dizer: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha o que eles estão falando. Que eles olham para os soberbos, eles veem aqueles homens lá, os ímpios que não servem a Deus, tendo tudo, fazendo o que quiserem, e eles olham para esses homens e falam assim: eles são felizes. Mas nós, que servimos a Deus, não somos felizes. Em outras palavras, eles estavam dizendo: é inútil ser povo de Deus, pois os que não são povo de Deus são mais felizes do que nós. Logo, é ruim ser de Deus. Irmãos, para eles os perversos estavam prosperando, enquanto eles, os piedosos, estavam sofrendo. Que tipo de ingratidão mais ingrata é essa, que Deus poderia receber? Que murmuração mais ingrata é essa que Deus poderia receber? Porque se pararmos para pensar, irmãos, em outras palavras, o que nós estamos falando é quando talvez nós tomamos uma atitude como essa do povo. Que nosso Deus é um Deus ruim, é um Deus mau, que não cuida do seu povo, é um Deus que não atenta para o seu povo, é um Deus que não é bondoso, mentiroso. É um Deus que é mentiroso, porque Ele prometeu e não cumpre. Olha o que esse povo estava falando. De fato, sabemos, irmãos, que era o contrário. O problema não era Deus. Não era porque Deus não tinha concedido as bênçãos ou suprido as necessidades básicas deles. Pelo contrário. Nós sabemos em todo o livro de Malaquias, que nós já estamos estudando, de que eles não eram nada piedosos. Pelo contrário, eles julgavam ser piedosos, mas eles desobedeciam constantemente a Deus. E esse sentimento de ingratidão nos leva a acharmos que somos alguma coisa de valor diante de Deus. Porque como eles não associavam que o problema deles, as consequências que eles estavam passando ali dentro do povo,
provinha exatamente do seu pecado, então eles colocavam a culpa em Deus. E em contrapartida, eles se valorizavam. Em uma análise detalhada, a ingratidão deles era uma das formas de manifestar o orgulho que eles tinham, o orgulho dos seus corações. Como se alguém fala assim: eu não mereço isso, porque eu sou aquilo. Né? Eu não mereço sofrer, né? Porque eu sou uma pessoa tão boa. Né? Quantos falam isso? Né? Ah, fulano era tão bom, por que aconteceu isso com ele? Era uma pessoa tão justa, tão honesta, pagava os impostos, ajudava os vizinhos, não roubava, não mentia, né? Merecia algo melhor. No fim, quando estamos agindo com ingratidão, nós estamos dizendo que nós confiamos mais no eu sou, ou seja, em quem somos, e no que esse eu sou determina o que merece. Mas, irmãos, biblicamente nós sabemos que se somos algo, esse algo está lá em Romanos 3, 9 a 18. Abre lá. O que diz Romanos 3, 9 a 18? Todas as vezes que você sentir assim um forte momento de orgulho na sua vida, eu recomendo que você leia Romanos 3, 18. 3, 9 a 18. O que diz lá em Romanos 3, 9 a 18? O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Acho que na versão Almeida Corrigida e Fiel vai dizer: temos nós algo de excelência, né? É o que está aí, né? Somos nós mais excelentes. Somos nós mais excelentes. Ó, Paulo está falando no aspecto de que alguém poderia se achar, né, superior, né? Aqui ele está falando para os judeus, né, e os gregos. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro. Você pode ler a sua, tá bom? A minha garganta é sepulcro aberto. Como a língua urdem engano, veneno de víbora está nos meus lábios, nos seus lábios, mas no meus também. A boca eles têm cheia de maldição, de amargura, e os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E a minha pergunta é: isso aqui é só para os ímpios? Não. Todos nós podemos incorrer nisso. Todos. Independente se somos ímpios ou não, né? Salvos. Mas somos isso com natureza humana. E de fato, irmãos, realmente não podemos questionar nada diante de Deus. Como nós já temos falado aí há um tempo atrás, somos pecadores e fazemos pecado. E não temos qualquer motivo para levantar porquês a Deus. E é isso que Deus quer que compreendamos a respeito da nossa condição. É porque toda e qualquer nossa murmuração ou ingratidão não é uma murmuração contra nós, muitas vezes. Porque nós não murmuramos contra nós mesmos, mas nós murmuramos diante da situação e queremos responsabilizar um terceiro por aquilo. E sempre esse terceiro ou vai ser as pessoas à nossa volta, ou esse terceiro a gente sempre ocultamente vai dizer que é Deus. Já falou assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que tanto sofrimento estou passando? Por que isso aconteceu, Senhor? Em outras palavras, o que você está querendo dizer a Deus? É uma pergunta apenas? Não. Você está jogando para Ele. Você está falando assim: Senhor, na verdade é assim: Senhor, por que
o Senhor deixou que isso acontecesse. É isso que em nosso coração nós estamos falando para Deus. Não é uma simples pergunta para saber o motivo daquilo. Assim, como a gente faz, né? Por que, Senhor? É porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Ou seja, colocamos a culpa a Deus. Enquanto nós somos isso daqui. E toda a nossa miséria, todo o nosso sofrimento, todas as consequências que podemos ter em nossa vida e que talvez teremos no futuro, e situações de problemas, tem origem porque nós somos pecadores. A palavra de Deus fala em Lamentações capítulo 3 que se tem algo que devemos nos queixar, é o quê? É de que nós devemos nos queixar? Dos nossos próprios pecados. Porque são esses os pecados que nós cometemos que nos levam a esta miséria de vida que nós vivemos hoje. Talvez podemos ter momentos bons nessa vida, maravilhosos, sim, mas se notarmos, nem sempre são momentos bons. A maioria deles. E essa nós sabemos que não é a verdadeira vida, né? Mas todas as aflições que passamos é por conta do pecado. E aí o profeta Malaquias, inspirado por Deus, ele apontou para essa incompreensão desse povo, né? Pois diante daquilo que eles faziam, eles achavam que não mereciam passar por aquele sofrimento, por aqueles juízos de Deus. Irmãos, aqui, de modo subentendido, né, em Malaquias, nós podemos compreender a graça de Deus. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus não nos dando aquilo que realmente merecíamos. E Deus também, né? E também Deus nos dando aquilo que não merecíamos. Ou seja, o que merecíamos diante do nosso pecado? A morte, sabemos disso. Mas Deus não nos dá a morte, não nos dá a condenação desse pecado que nos leva à morte, mas nos dá a vida. E é Deus também nos dando aquilo que não merecíamos. Não merecíamos a vida. Então Deus nos dá. E isso é graça. Ou seja, nada do que eu faça ou sou me torna merecedor de algo que vem de Deus. Nada. E aí o que vai acontecer? É dito lá em Malaquias, versículo 16, a história continua. O Senhor vai falar que tinha esse grupo que murmurava contra Deus, tinha esse grupo que falava mal contra Deus, ingrato contra Deus, mas havia um outro grupo. No versículo 16 de Malaquias 3, capítulo 3, vai dizer: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que se lembram do seu nome. E aí Malaquias destaca aqui um remanescente piedoso, aqueles que ouviam as exortações do profeta, as exortações de Deus para o seu povo, e se arrependiam dos seus pecados, e ele fala que temiam a Deus. E no fundo, irmãos, o temor a Deus é o foco aqui da pregação de Jeremias neste trecho. Porque uma vez que eu temo a Deus, eu sei quem eu sou. Uma vez que eu temo a Deus, eu sei quem Deus é. Uma vez que eu temo a Deus, eu sei o que Deus pode fazer comigo diante daquilo que eu sou. Então eu temo a Deus. As pessoas que não temem a Deus são as pessoas que não compreendem quem Deus é, quem ela é e o que Deus pode fazer por causa daquilo que ela é. Então, se somos pecadores, se Deus é santo e poderoso, se Deus pune pecados e eu mereci a morte, com certeza eu vou temer esse Deus. Com certeza eu vou temer esse Deus. Muito que é pregado é o aspecto de que Deus é amor. E Deus é amor. Mas, irmãos, antes de Deus ser amor, antes de Deus exercer o seu amor, Ele exerce a sua justiça. A justiça e o amor de Deus estão ligados. Foi pelo amor de Deus que podemos estar vivos hoje. E que recebemos a bênção da salvação.
Mas se não fosse o amor de Deus, a justiça de Deus iria imperar em nossas vidas. E ela não seria algo bom. Porque na justiça de Deus, o que nós merecemos? A morte. Não merecíamos nada de bom. Então esse negócio aí de que Deus vai fazer justiça por mim. Já viu as pessoas falando isso? Deus vai fazer justiça por mim. É meio perigoso isso. E se Deus for fazer justiça de fato, diante daquilo que nós somos, eu não vou estar vivo para ver essa justiça. Eu vou estar em outro lugar. Mas graças a Deus que temos Cristo, que Ele que executa a justiça por nós. Se não fosse Cristo, se não fosse a justiça de Cristo, realmente não estaríamos mais aqui. Então, o Senhor está falando para esse remanescente que temia, que entendia essa verdade da graça de Deus, que temia aquilo que o Senhor estava falando. E note, olha o que é dito aqui, que por eles reconhecerem a Deus, temerem a Deus, o que o Senhor iria fazer para eles? Ele vai falar: havia um memorial escrito diante dele, de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Em outras palavras, Deus estava escrevendo um livro de memórias, um memorial da fidelidade daquele povo. E aqui muitos, claro, eu não vou entrar nesse debate, mas muitos aqui entendem que esse livro memorial seria o livro da vida. Embora que eu não tenha bases aqui para poder afirmar com clareza que seria isso. Mas a ideia é que, do mesmo modo como aqueles que temiam a Deus e se lembravam do nome de Deus, criam o nome de Deus, a estes que se deliciavam, que se satisfaziam no nome de Deus, Deus estava escrevendo um livro, memorando a vida piedosa daquelas pessoas, daquele remanescente fiel, que não murmurou contra Deus, que não desobedeceu a Deus. E Deus, segundo o versículo 17, vai dizer assim: e eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa ao filho que serve. No versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. De certa maneira, esse livro que o Senhor estava escrevendo, este memorial, de certa forma iria no futuro, que aqui se refere a uma profecia do futuro para Israel, o Senhor iria poupar este povo do sofrimento, do castigo eterno, do juízo, e iria recompensar este povo. Então a questão é que, por este povo servir a Deus com alegria, com gratidão a Ele, Deus iria recompensá-los. Então o alvo desse povo não era a recompensa, mas era a Deus. Mas por causa disso, porque Deus via esse temor, esse amor que tinha por eles, Deus iria recompensá-los. Irmãos, o reflexo que nós tiramos aqui é que muitos de nós desanimam porque os tempos vão ficando difíceis. Porém, é nesses momentos que devemos nos lembrar que no último dia, que será o primeiro, a nossa eternidade, receberemos as verdadeiras recompensas, que a nada neste mundo podem ser comparadas. Muitas vezes, nós esperamos de Deus aqui, enquanto realmente o que nós deveríamos esperar era de Deus lá, na glória. Nós esperamos que aqui Deus faça isso, que aqui Deus faça aquilo, que aqui Deus me dê aquilo, que aqui Deus resolva aquilo outro. Enquanto a esperança que nós temos, a esperança que Deus dá, não é esperança aqui, é esperança lá. Enquanto nós estivermos aqui, sim, Deus vai nos manter. A promessa dele é que o justo não mendigará o pão. Pelo menos a vestimenta e o pão você vai ter. Que havendo com que vestir e comer, estejais contentes. Mas se notarmos na nossa vida, Deus tem dado muito mais, Deus tem sido bom? Maravilhoso. Mas a verdadeira esperança que Ele quer que tenhamos no nosso coração não é
naquilo que Ele pode melhorar para mim aqui, mas é naquilo que Ele vai me conceder por completo lá. Deus não quer dar só pequenas migalhas aqui, irmãos. Deus, Ele já nos preparou um céu e nos fez herdeiros ao lado do Filho dele. Somos co-herdeiros com Cristo. Tem privilégio maior do que isso? Só estamos esperando um tempo aqui. Como Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo, e Paulo falando que os sofrimentos deste tempo não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, que ao invés, irmãos, de murmurar por uma vida melhor aqui, possamos nós gratos ser pela verdadeira vida que a graça alcançou para nós. Que ao invés de murmurar por uma vida melhor aqui, possa eu grato ser pela verdadeira vida que a graça alcançou para mim. Que a nossa visão seja na graça de Deus. Não merecemos nada, mas Deus nos deu tudo. E se Deus me der aqui algo ou não, não importa. O importante é que eu já tenho aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não merecia. Aquilo que eu nem estava buscando. E que esta compreensão da graça de Deus esteja presente em nós. E que assim lá na frente, o Senhor possa nos recompensar com as suas bênçãos e que venhamos a entregar as nossas coroas, as nossas recompensas a este Deus que por sua graça nos salvou. Vamos orar, Deus. Senhor, que não sejamos, Deus, como este povo de Israel, ou como a maioria deste povo de Israel naquele tempo de Malaquias. Mas que sejamos, Senhor, como um povo que é grato por Ti, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Que não venhamos murmurar, Deus, por aquilo que não temos, ou por aquilo que temos, ou por aquilo que não somos, ou por aquilo que somos, em nossas qualidades e defeitos, mas que possamos olhar para Ti, para aquilo que o Senhor conquistou, que não conquistaríamos de modo algum. Que assim, Senhor, venhamos a servir a Ti com alegria, a servir ao Senhor porque o Senhor é o fim do nosso serviço, não porque o Senhor é o meio para poder receber algo. Renova, Deus, a compreensão da Tua graça em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.